Iniciamos o programa de hoje, então, conversando com o nosso primeiro entrevistado para falar de diversos assuntos aqui de Itapetininga. Primeiro é o nosso querido Fuad Abrão Isaac, comerciante aqui na nossa cidade. Fuad, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Oi, Guto, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês conversando. Agora que você está famoso também na Jovem Pan, além daqui, já vi você lá fazendo o seu trabalho. Muito bem, parabéns. Muito obrigado, Fuad. Eu que agradeço aqui a sua companhia e ter aceito também, né, ser entrevistado aqui pra gente, né? E conta pra gente primeiro, Fuad, como tá esse programa novo aqui na nossa grade de programação aqui da TV Itapê, o Itapê Solidária. Acho que foi o grande mote, né, dessa última eleição, na sua chapa ali para a prefeitura aqui de Itapetininga, foi trabalhar essa questão da Itapê Solidária, de olhar para diversos campos aqui da nossa cidade. Você pretende continuar esse trabalho agora também fazendo aqui junto da TV? Foi bom, Guto, sabe que a questão do Itapê Solidária foi mote de campanha, mas na verdade é um mote de sonho, porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil em todas as áreas, seja na saúde, seja na questão do comércio, da economia, na questão do psicológico, na questão do cotidiano das pessoas que estão sofrendo muito nessa situação, com uma perspectiva, uma expectativa, uma ansiedade ao mesmo tempo. Itapetininga é uma das cidades com o maior índice de mortalidade por 100 mil habitantes. Nós temos aqui quase 300 mortos por 100 mil habitantes. A média brasileira é 200, quer dizer, nós estamos bem acima da média. As cidades do estado de São Paulo estão parecidas conosco, mas na média nós estamos acima muito da média. Então nós precisamos ter ideias e pensamentos e colocações para poder a gente repensar o mundo, reorganizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E o programa, na verdade, o Itapê Solidária, a gente está tentando, não tenho para chegar no seu programa, nunca nós vamos conseguir. Mas é uma outra, não tenho a pretensão, né, que eu queria dizer, de chegar a ser um telescópio, mas nós vamos fazer o possível para levantar algumas questões, debater mais profundamente cada um dos assuntos. Na primeira semana, nós tivemos uma falha aqui no sinal aqui, junto com o Fuad, acredito que voltou, né? Perdão, Fuad, você estava falando aqui com a gente, se puder continuar, né? Você estava falando que não é a pretensão ser um telescópio, mas levantar certas discussões aqui na cidade, é isso? Isso, exatamente. Nós queremos aí fazer um programa que tenha um pouco de música, um pouco de debate e esses assuntos todos que nós vamos estar debatendo. A semana passada nós fizemos um sobre cultura, tivemos a participação do Rafael Altério, do Tude Rocha, e também de um amigo nosso que trabalhou na Ancine, no Ministério da Cultura, durante os governos Lula e Dilma, e contou algumas histórias sobre esse período diferenciado na cultura brasileira. E agora nós estamos aí, essa semana nós vamos debater um pouco o Covid, eu conversei com um senador e alguns deputados federais, nós vamos fazer link com a CPI, lá em Brasília, e debater aqui com alguns médicos e médicas sobre o Covid, exatamente por essa questão da nossa cidade está passando por um momento bem difícil. Muito bem, não, Fuad. Acho que é sempre muito importante, né, discutir, trazer esses temas. É claro que, vamos dizer assim, você falou aqui que não tem pretensão de ser um telescópio, acho que tem pretensão de ser muito melhor, né? De trazer mais assuntos mais profundos e tudo mais. Você tem um gabarito muito grande aqui na nossa cidade, conhece muito das dificuldades que Itapê traz, né? E Fuad, vocês têm essa pretensão de trazer temas, vamos dizer assim, gerais, mas também uma aplicação mais local, às vezes conversar sobre pessoas aqui de Itapetininga, de como trazer isso para o dia a dia aqui da cidade? Exatamente, não, a cidade está dentro do país, então nós temos que colocar as coisas assim. As situações são gerais, mas elas têm reflexo imediato dentro da nossa vida. E daí nós vamos debatendo esses assuntos, a cultura, a educação,
cada semana a diversidade, né? E as alternativas que podemos propor para a cidade e para a região também, coisas, ideias que acontecem em outros lugares, que podem ser feitas aqui, que tem muita coisa para ser feita, às vezes não precisa de dinheiro, precisa ter vontade política, vontade social, vontade de irmão para poder, solidária, né? Na verdade, vontade solidária para poder melhorar a situação. Né? Muito bem. E Fuad, conta para mim um pouquinho, né? Você é atuante aqui na nossa cidade já há muito tempo, nas forças, na questão política aqui de Itapetininga, vereador por diversas vezes, candidato à prefeitura aqui da nossa cidade. E Fuad, tem uma história que eu escuto desde que eu nasci, né? Que é a história de que, olha, Sorocaba já está saturado, está na hora de Itapetininga, é a nova bola da vez, é a hora de investimento. Você vê isso aqui na nossa cidade? Agora é a hora de Itapetininga mesmo, Fuad? Não, sempre é a hora de Itapetininga, né? Na verdade é isso, sempre é a hora de Itapetininga, depende da gestão e da maneira como tanto os comerciantes, quanto a política, quanto todas as áreas da cidade se organizam para fazer isso. Nós temos aí a industrialização. Hoje nem sempre é a principal questão para resolver a questão de emprego e etc. Se pode trazer uma indústria enorme aqui que ela seja totalmente robotizada, daí a prefeitura dá terreno, dá imposto, dá não sei o quê, e não tem nem retorno com questão de trabalho. Às vezes você traz um outro tipo, um comércio, pode ter muito mais serviço, mais trabalho para as pessoas. Então eu acho que Itapetininga está mudando, cara, já esgotou mesmo, você tem razão, um pouco Sorocaba, as regiões de Campinas, de Piracicaba, etc. Agora chegou a hora dessa região nossa começar a crescer, e Itapetininga é liderança, porque é a maior cidade daqui até a divisa do Paraná, nós somos a maior cidade e mais respeitada. E isso é importante, e é isso que nós vamos ter que estar sempre atentos e mostrando isso para as pessoas, propondo coisas para a prefeitura, para os vereadores, para as coisas se melhorarem. Muito bem. Nós tivemos, Fuad, não sei se você acompanhou, mas foi amplamente noticiado aí, né? Saiu também nas edições da Folha de Itapetininga, do Correio, na própria Jovem Pan teve uma entrevista exclusiva ali com ele, que foi a vinda do vice-governador, o Rodrigo Garcia, aqui para a nossa cidade, que fez certos anúncios aqui, principalmente obras de infraestrutura, algumas vicinais, falou de algumas casinhas do CDHU, acho que são 77, se eu não me engano, falou também de algumas estradas aqui da nossa região, né? Como que você avalia o olhar do Estado aqui para nossa cidade e para nossa região, Fuad? E ainda de certa forma, uma região muito esquecida, que às vezes eu vejo o pessoal falando muito disso, né? Que o Estado às vezes investe em outros locais, tem muito mais visibilidade em outros locais do que aqui na nossa região. A nossa região sempre foi considerada, ela é esquecida muito pelo governo do Estado há muitos e muitos anos. Nós temos aqui pedágios e presídios, especialmente, né? Agora, com a privatização de algumas rodovias, aconteceram as duplicações aqui da Raposo Tavares, através de sua privatização, que não foi nem o Estado que fez. Eu acho importante o governador ter vindo aí, o vice-governador, para colocar e propor. Tomara que isso seja verdade, não seja apenas uma estratégia política eleitoreira do vice-governador. Uhum. Mas essa região nossa precisa de investimento de infraestrutura para poder... Muita coisa chegou aqui e foi embora por falta de infraestrutura, por falta de... Aqui nós temos um problema muito grande que são a questão de relacionamento entre os municípios. São municípios próximos, difíceis. Pode ver que esses municípios daqui para Itapeva, muitos deles diminuíram de tamanho durante esses últimos anos, embora... Nós, pela primeira vez na história do país, nós não vamos ter censo esse ano, já não tivemos no ano passado, e esse ano também parece que o governo diz que não tem verba para fazer o censo, que é uma coisa inédita na história do país, mas eu acho que é importante lembrar essa história, que esses municípios têm alguns assim, tipo Barão de Antonino, todas essas cidades próximas, que o povo não tem expectativa, não tem coisa, migraram os jovens e hoje tem pessoas mais idosas e crianças nessas cidades. E isso aí o Estado deveria olhar
olhar para ver o que pode ser feito. Muito bem, né? Às vezes precisa mesmo de uma ação, né, mais forte, às vezes, né, principalmente para poder equiparar, né, para poder dar, vamos dizer assim, acho que para os números do próprio Estado é algo muito importante, que não se tenha, de certa forma, buracos negros, né, de desenvolvimento humano no Estado, locais onde esse desenvolvimento é muito abaixo de outras regiões, tudo, para poder dar toda essa assistência, né? E olha assim, olhando para a nossa região aqui, Fuad, você acha que o grande gargalo aqui é a questão de estradas, ou seriam outras coisas? O pessoal fala muito na questão de hospitais mais especializados aqui na nossa região, Então, a questão de empresas, o que seria? Então, eu acho que nós temos que fortalecer essa questão da agricultura, a agricultura familiar. Nós temos, o agronegócio é uma coisa muito forte aqui na região, mas nós temos que fortalecer a agricultura familiar, o turismo ecológico, o turismo cultural. É uma região antiga, é uma região bonita, né, cheia de belezas e atrações de meio ambiente, defender o meio ambiente, o Estado precisa ajudar nisso. E também essa questão de industrialização, mas é uma industrialização que seja com respeito ao meio ambiente, com respeito ao que existe aqui. Não adianta só industrialização que possa ser predatória para o meio ambiente, né? Ela tem que ser uma industrialização que é sustentável, né? Que é o termo que o pessoal usa muito. E mais do que isso, essa questão do comércio. O comércio nosso é bom, aqui é um caminho para o Mercosul, então as estradas são muito importantes, né, para comunicação. E o resgate, eu acho que é uma coisa que foi destruído, que é a questão da estrada de ferro, Sim, que é um transporte barato, né, e é um transporte possível. E nós já temos, de certa maneira, uma infraestrutura que o Estado poderia retomar de novo essa questão das ferrovias para transporte e tal. E isso, cada cidade que tem uma estação ferroviária que passa comércio também ajuda no desenvolvimento comercial das cidades, né? Muito legal, Fuad, trazendo então para a gente aqui algumas informações, as suas opiniões a respeito de diversos assuntos que acontecem aqui em Itapetininga e em toda a região. Oi, pode falar. Nós tivemos, acho que, uma interrupção aqui no contato com o Fuad, mas enquanto o pessoal vai acertando aqui pra gente, eu digo para você que está acompanhando com a gente aqui, acredito que já temos de volta aqui restituído então o sinal de vez aqui. Em quando dá uma sumida, né, no sinal. Isso. Eu estou dizendo assim, eu não sou nenhum especialista nessas questões que você está colocando, eu sou uma pessoa curiosa, só curiosa e sonhadora com algumas questões aí. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito complicado, então a situação agora, por exemplo, os comerciantes, eles precisa abrir o comércio, mas ao mesmo tempo precisa abrir com cuidado. O povo está ansioso, sai nas ruas, a gente vê as ruas lotadas aí, muita gente sem máscara, muita gente morrendo. Eu perdi vários amigos nesse período. Na semana passada, um grande amigo, Luiz Antônio Vieira, professor, faleceu. Outro dia o João José, Robertinho Maia, mas muitas pessoas, cada dia que a gente vai ficando triste e percebendo que às vezes parece que ninguém caiu, que não caiu a ficha para muita gente ainda. São 450 pessoas em Itapetininga, sempre tem alguém conhecido, algum parente, alguma coisa que foi vitimado por essa pandemia, por essa situação muito complicada. Então, eu acho que a gente precisava pensar a maneira de como o comércio pode ser trabalhar. Eu tenho um restaurante, é um problema muito sério. A gente está trabalhando assim nos limites, como está aberto, porque precisa pagar os funcionários, pagar o aluguel, pagar a luz, água, os custos fixos continuam, os custos variáveis conforme a situação, mas acontece que daí dá desespero. Os comerciantes, o ano passado, fizeram acordos com o governo com relação à suspensão do contrato de trabalho por percentual. Quando chegou em janeiro, os funcionários começam a receber pelo
pelo próprio comércio, e o comércio para em fevereiro por causa da situação, daí para, daqui a pouco volta, depois para de novo, agora começou de novo um acordo entre o governo na questão da CLT para poder fazer uma suspensão de contratos de trabalho. Então agora vai dar um alívio, junho, julho e agosto, para os comerciantes e os outros serviços que possam fazer esse acordo com os funcionários. Mas daí precisa depois manter a estabilidade, pelo período que você fizer o contrato, tem a estabilidade, que é justo para os funcionários e é difícil, então é uma coisa muito complicada, porque os dois lados estão bilateral o sofrimento, né? E o povo também, muita gente perdeu o emprego, muita gente abriu a porta dentro da sua garagem para fazer entrega de produtos alimentícios ou outros tipos de mercadoria, e tem gente que também não está conseguindo, nem quem está aí por um tempo vai, depois vai ser difícil, porque todo mundo vendendo, quem é que vai comprar, né? Quem é que está trabalhando, Então a situação não é fácil, e a gente levantava isso já desde o ano passado, Guto, quando a gente estava, eu e a Calu, quando estávamos pensando nessa questão da cidade, da prefeitura, mexeu aqui. Não, tá tudo bem, tranquilo. Nós estávamos pensando sempre assim de políticas públicas de transferência de renda para a população que ia sofrer muito esse ano. E a prática está acontecendo exatamente como a gente previu. Não que a gente estava querendo ser Nostradamus ou querer prever, nós estávamos pensando na questão da economia, na questão da saúde. E agora vamos ver o que vai dar isso daqui para frente, né? A cultura é uma coisa que tem ajudado muitas pessoas a aliviarem suas angústias, né? Os artistas têm feito lives, tem festival, tem não sei o que pela internet, mas para quem pode, né? Quem não pode também não tem condições de estar utilizando esses meios para acalmar um pouco. Exatamente, não pode. Acho que faz parte mesmo esse sofrimento, ele cada vez mais, vamos dizer assim, ele tem chegado em diversas áreas da população, em diversos campos, mas principalmente o setor de eventos, setor cultural, ele sofreu muito e sofre muito ainda nesta pandemia, né? E Fad, falando um pouquinho a respeito justamente desse quadro total, né, da pandemia, entrando num assunto um pouco mais aberto aqui, eu queria que você comentasse, né, a respeito do nosso país, que é essa questão, vamos dizer assim, da condução do Covid-19. Foi criada uma CPI no Senado brasileiro, onde ali se estuda, se conversa, se inquire, né, as pessoas, testemunhos a respeito aí dos gastos com o Covid, das decisões que foram tomadas com respeito ao Covid. O que você acha disso tudo? Até hoje, o que você acompanhou, o que você acha que possa ser responsabilizado algum governo, algumas pessoas, algumas empresas? Como que você vê tudo isso? Olha, nós tínhamos... É difícil falar, mas do meu ponto de vista, e isso é um ponto de vista meu e mais de alguns milhões de pessoas no Brasil, nem sempre estão aqui em Tapetininga, quem pensa assim. Mas eu acho que uma grande parte da responsabilidade da situação que nós estamos vivendo é a condução do governo federal com relação à pandemia. Desde o primeiro dia, negando a ciência, negando a pandemia, negando o uso de máscara, criando kits com coisas que não tinham comprovação científica, e muita gente entrou nessa e continua nessa ainda, e muita gente dessa que entrou nessa e continua nessa está se contaminando com o vírus do Covid, está morrendo, está sofrendo, está perdendo emprego e continuam ainda. O governo perdeu a oportunidade de comprar vacinas em agosto do ano passado, que iam chegar em dezembro, porque ele achou que eram vacinas comunistas, que iam fazer as pessoas virarem jacaré, ou que não iriam ter nenhuma coisa, que as vacinas que é bobagem, que precisa pegar todo mundo, contaminação do rebanho, como se nós fôssemos um gado e não pessoas, que não tivessem sentimento, não tivessem famílias, não tivessem nada, e ele menosprezou toda essa história,
fez gozações, né? Quando fizemos 1.000 mortes, ele falou, judiação. Quando foi 30.000, ele falou, não tenho nada a ver com isso. Quando foi 100.000, falou, que pena. Quando agora estamos chegando no 500.000 mortos no Brasil, e a situação continua a mesma, uma falta de respeito à vida, respeito às famílias, respeito ao sofrimento alheio, e falta de respeito ao próprio país que dirige. Então eu entendo que chegou a hora, sabe, hoje eu estava aqui no Estadão, até quem teve a oportunidade, uma matéria do The Economist, e o Estadão, que não vai dizer que é um jornal comunista, um jornal do PT, não é um jornal de nada para você dizer, é um jornal que até inclusive apoiou o Bolsonaro na eleição de 2018, para tirar o PT, todo mundo se uniu. Ótimo, e agora, parece, pelo jeito que eu estou vendo, que vão ter que se unir para pôr o PT de volta, para tirar o Bolsonaro, que a tragédia foi muito maior. E é uma coisa, são ironias da história que nós estamos observando, né? Ou a história ou da justiça, né? E é triste, viu, Guto? Eu sei que muita gente não pensa como eu, mas eu sinto a minha obrigação de estar colocando isso que eu estou falando para você. Muito bem. E, Fuad, nós tivemos na semana passada, né, gravado na tarde de segunda-feira. Oi, estão me ouvindo? Não, agora sim. Vamos lá. Nós tivemos na semana passada, Fuad, e lembrando que agora nós estamos gravando esse programa na tarde de segunda-feira, hoje, né, terça-feira, que está sendo veiculado aqui pela TV Itapê, um programa inédito para você que está acompanhando aqui com a gente, mas na semana passada teve diversos indicadores de economia aí que trouxeram, vamos dizer assim, um olhar bom, um prospecto bom aí para esse ano e para os próximos anos aqui no Brasil, né? Até a revista Exame, que ela publicou, né, que um crescimento do PIB acima do esperado no primeiro trimestre agora de 2021, mostra que a economia recuperou algumas perdas da pandemia muito antes do previsto e o país pode entrar em um ciclo de desenvolvimento sustentado se aproveitar a janela de oportunidade para aprovar algumas reformas estruturais. E aí sempre é relacionado isso, né? Se fala que o Brasil pode ter um PIB aí até de 5,3 nesse ano, e depois, mas se relaciona sempre a algumas reformas, que seriam a reforma da parte, vamos dizer assim, da forma administrativa e também a reforma tributária aqui no Brasil. Como que você vê esse quadro, Fábio? Você acredita que nós teremos uma melhora econômica real no Brasil, que vai chegar até as pessoas e que também vai passar pelas reformas? Olha, deixa eu só colocar para vocês. Eu acho o seguinte, nem sempre o PIB, o crescimento do PIB representa um crescimento para toda a sociedade. O PIB é o crescimento bruto da coisa. Só que quando você está a menos 10, você subir 3%, não significa muito. Significa até, pode ser uma possibilidade, não sei o quê. Mas do menos para 3%, para mais o resto do mundo, tu cresceu 7,6%, né? O resto do mundo nesse trimestre. E o Brasil, na contramão, cresceu a metade, menos da metade do que o resto do mundo. Tem que crescer um pouquinho, porque está muito negativo, e o ano passado foi muito degradante a queda e a falta de perspectiva econômica. Então, nem sempre o PIB ele significa comida na boca dos trabalhadores, não significa emprego, ele significa simplesmente o aumento da produção de alguma coisa. E daí, no total, ele acaba somando, né? O PIB é a soma de toda a produção do país durante um período, né? Somando tudo. Então, a produção não significa distribuição de renda, e o crescimento da produção não significa necessariamente. Então, há uma concentração de renda no país como nunca. Muita gente voltou para a miséria durante esse período. Veja quantos trabalhos de solidariedade, de levar comida até na televisão. Hoje está a panela vazia aparecendo. Aqui em Itapetininga tem vários trabalhos aí maravilhosos de jovens, de igrejas, de comunidades, de maçonaria, etc. Todo mundo trabalhando, partidos políticos, todo mundo juntando para doar comida. Eu nunca vi tanta gente na rua pedindo.
como eu estou vendo agora, a volta, o retorno. Então, mas nós temos perspectiva. Perspectiva é a sociedade se unir e mudar a política, e mudar o governo, mudar quem está aí, que está dirigindo mal. Está dirigindo mal porque não conseguiu fazer as reformas necessárias. As reformas que fez na questão trabalhista foi só para tirar os direitos dos trabalhadores, mas também não melhorou nada para os empresários pequenos, entendeu? Só piorou para os trabalhadores, mas não melhorou para ninguém, nem para o próprio país, nem para a questão da criação de empregos também, porque não mudou nada, só tirou direitos de quem tinha, não criou condições para você poder estar administrando, trabalhando com as pessoas. Não fez a reforma tributária, comprou o Centrão e perdeu o Centrão ao mesmo tempo, o governo federal. Ele não tem mais apoio, hoje o apoio dele é mínimo, é um grupo de pessoas muito restritas agora que apoiam o governo federal, um grupo de deputados lá que estão no Congresso, mas também que variam, que nós todos conhecemos muito bem de que maneira age esse pessoal do Congresso Nacional, do chamado Centrão, que é assim, conforme quem está na berlinda é o lado que eles pendem. Hoje eles penderam para o Bolsonaro, mas já estão quase saindo fora do Bolsonaro e não vão apoiar as medidas dele, que ainda bem, porque as medidas do Guedes e o coisa do Guedes, para mim, que falavam que era maravilha, não estamos vendo nada. Difícil, viu, Guto? Eu não gosto de falar muito porque a gente às vezes exagera até no sentimento, mas é que está difícil. E ainda, por outro lado, essa questão do ódio e da intolerância que acabou criando, tanto aqui na cidade como no país inteiro, porque falam que o ódio é por causa como é que fala? De ficar dois lados opostos, muito grande. Então, fala assim, o pessoal da esquerda odeia, criou ódio, o pessoal da direita criou ódio. Eu queria lembrar, você viveu todo parou de novo. Isso. Parou na hora que você estava falando. Você gostaria de lembrar que eu vivi? Você e todos nós vivemos durante o período que a chamada esquerda, que na verdade era uma social-democracia que estava no poder junto com o governo Lula, mesmo Fernando Henrique, Lula, Dilma, que havia diferenças, mas todo mundo sobrevivia sem muito ódio, sem muita... Não era extrema a negócio, porque dizer que o PT é extremo é mentira, porque é um partido que o Banco Central era o mesmo cara que era um deputado, Meirelles, que era deputado do PSDB, trabalhou com o Banco Central, o mercado financeiro viveu feliz, os bancos ganharam, os empresários ganharam, os agricultores ganharam e o povo ganhou. O salário mínimo saiu de $70 para $350 e hoje volta a $200 novamente. Isso ainda porque o dólar ainda perdeu o valor no mundo e aqui no Brasil ele está a 5. Nós vivemos um período de paz e agora nós vivemos um período de guerra. E as pessoas não respeitam. Aquele dia eu fiz um programa, Guto, até vou contar para vocês, é uma coisa impressionante, estava falando de nada, falando de cultura, que a necessidade da cultura, papapá, os caras, o Rafael que tem o estúdio, a Gargolândia, o Rudy que está fazendo o festival, as lives, etc., falando de cultura. Aí começamos a olhar o Facebook da própria TVI, os caras falando assim, vagabundo, vai trabalhar, estão falando de cultura que estão perdendo tempo aí, vamos falar de não sei o quê. Vagabundo, o Estado, agora vocês não estão mamando mais no Estado, porque acabou, o Bolsonaro limpou vocês. Daí um bando de gente esquisita falando que não deixaram nem a gente estar falando, só porque eu estava falando. Então eu acho que nós temos que denunciar isso, Guto. Você é um cara muito especial, viu? Quero falar com sinceridade, um cara que
está aí observando tudo, e você deve observar uma certa diferença de comportamento que aconteceu nesses últimos 2, 3 anos. As pessoas, muita gente errada se empoderou com pequenos poderes, com pequenas falas, e às vezes a própria internet é culpada disso. E eu vejo gente que na internet é muito valente, xinga, fala, daí encontra a gente na rua e fala, oi, tudo bem, como vai você, meu querido, daí vai na internet, é um bicho bravo, xingando, atacando, com ódio, com tudo. Eu acho difícil, é triste isso, viu, Guto? Desculpe até eu estar desabafando, porque eu fiquei impressionado, até me senti mal na hora que eu estava no programa, comecei a olhar como você olha às vezes aqui. Quando é ao vivo, você olha quem está escrevendo. E eu comecei a olhar, comecei a ficar apavorado, porque o cara falou assim, vai trabalhar, vagabundo, vai fazer não sei o quê, uma coisa sem sentido, não tinha condições, não era um negócio para estar... Eu não estava falando o que eu estou falando aqui com você, se eu estivesse falando lá, então eu ia ser metralhado. Agora, como você está isento desse assunto, né? Porque você é um jornalista. Agora eu sou um agente político e eu não nego isso. Eu tenho lado, eu tenho pensamento e respeito os outros lados. Mas eu quero que me respeitem também como eu respeito os outros. Muito bem. E Fuad, falando um pouquinho também, acho que a respeito de tudo isso, né? Mas gostaria aqui até de englobar esses seus comentários e também trazer uma data, né, muito especial. O dia de ontem, dia 7 de junho, ele marca então o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. E nós vemos, vamos dizer assim, que a imprensa ela sempre foi, acho que assim, ela sempre foi muito importante, mas ela também sempre foi muito questionada, né? Principalmente, vamos dizer assim, acho que o principal veículo que nós temos no Brasil, nós podemos falar aqui abertamente, a Rede Globo, ela sempre sofreu, vamos dizer assim, algumas críticas, né? Tanto pelo pessoal da esquerda, que às vezes colocava, principalmente na época do período militar, né? Onde ela teve, vamos dizer assim, ali uma certa atuação, muitos outros jornais também, e também agora, então, nessa ascensão, né, do Bolsonaro e tudo mais, ela também vem sendo duramente atacada e fortemente atacada com respeito a isso. Fuad, até onde é sadio se criticar a atuação da imprensa, até onde é a liberdade de expressão das pessoas e também quando que começa a cercear a liberdade de imprensa, ou seja, a cercear um direito fundamental de uma democracia que é a liberdade de imprensa? Eu acho que a imprensa ela tem uma responsabilidade social muito grande. E ela tem que ser respeitada enquanto ela é imparcial, mas ela pode ser parcial se ela se colocar como tal. Nos jornais americanos, no New York Times, etc., eles têm posição, eles falam assim, eu sou republicano, eu sou dos democratas, e ele trabalha nisso. Então tem dois lados dentro da imprensa que sempre tem que ser respeitados. Os textos de opinião, que são artigos, e os textos de jornal, que são notícias, as notícias que fazem parte do jornal. Essas notícias têm que ter responsabilidade a imprensa, e às vezes ela ultrapassa os limites por interesses econômicos do próprio grupo que domina a imprensa. Mas atacar a imprensa, e é um erro, às vezes, da própria esquerda, um erro da própria direita, às vezes você criticar a imprensa por utilizar a parte que deveria ser notícia e inverter as coisas, mudar manchetes, porque você pode pegar uma manchete, você sabe o que eu estou falando, pega uma manchete, escreve uma frase que eu falei aqui, fala, Fuad diz que Bolsonaro é não sei o que lá, pronto. Mudou todo o contexto do que a gente tá... Fazer uma seleção dos dados, às vezes, que acontece também, né? Quando o dado é bom, eu coloco na manchete, quando o dado é ruim, eu coloco para baixo. Coloco ou na manchete o dado ruim para destruir com alguma ideia, etc. Isso aí a imprensa faz, mas faz parte também, mas tudo bem. Daí nós podemos criticar isso, mas jamais cercear a imprensa. Eu acho que isso é muito importante. E é isso, a diferença também, por exemplo, do governo Lula e Dilma, foram duramente criticados pela Globo, revista Veja, Isto É, etc., alguns jornais e tal, e não
em nenhum momento eles falam assim, a Globo é contra, papapá, papapá, mas em nenhum momento tentou cercear a liberdade da imprensa, que é diferente das manifestações do senhor presidente atual da República, né? Muito bem, Fuad, eu gostaria já de ir partindo aqui para o final da nossa entrevista, né? Agradecer muito a sua disponibilidade, o seu carinho aqui com a gente da TV Itapê, do Telescópio, né? Se você deixar mais alguma informação, comentar mais algum assunto aqui, fica aberto aqui no Telescópio, mas desde já muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço e eu quero dizer que a gente tem posições políticas, mas respeita todas as pessoas e a forma como as pessoas pensam. Quando as pessoas não ultrapassam o limite do ódio e da intolerância. Então, assim, você pensa diferente, ótimo, nem precisa discutir, cada um pensa como quiser, mas aceite a opinião alheia e aceite o jeito que as pessoas veem o mundo. Cada pessoa é única e é coisa. E vocês, acho que aqui na TVI, sempre fazem isso, isso é muito importante. Recebem pessoas de todos os pensamentos e debatem com isso as formas de estar vivendo, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Desculpe se eu exagerei um pouco em algumas colocações, mas às vezes é um pouco de angústia, um pouco de ansiedade da gente nesse momento tão estranho pelo qual nós estamos passando. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui com a gente, conversou com a gente aqui no Telescópio, nosso primeiro entrevistado de hoje, o Fuad Abrão Isaac, comerciante aqui de Itapetininga. E você que está acompanhando